Atlético conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois de vencer o Atlético Paranaense por 2-1 no primeiro jogo no Sesc Venda Nova, o Galinho perdeu ontem 1-0 no centro de treinamento do Caju, em Curitiba. Que susto! O Atlético segurou o empate que lhe daria o título até os 40 minutos do segundo tempo, quando a zaga bateu cabeça. O goleiro Gabriel Delfim recebeu o recuo, se atrapalhou com o zagueiro Mikael e na confusão a bola sobrou para Rômulo marcar. Furacão 1-0. O jogo foi então para os pênaltis e o Galo levou a melhor com 100% de aproveitamento. Pedro Henrique, Mikael, Vinícius Nogueira, Luiz Eduardo e Guilherme Santos converteram. O goleiro Delfim defendeu a terceira cobrança dos paranaenses, feita por Edu. Galo, Galinho, 5-4. O gol que definiu o título. De volta aqui comigo no Rádio Esportes. Milton Naves. Guilherme Santos, se fizer acaba. Se fizer acaba, vamos lá, Galinho. Expectativa, 100% de aproveitamento se fizer. Atenção pra bola. Correu, bateu, é gol! Guilherme! O Galo é campeão brasileiro sub-20, 100% de aproveitamento, deu Galo, deu Galinho, título inédito pro Galo, 5-4 no geral, 5 para o Atlético, 5 para o Atlético, 4 para o Atlético Paranaense. Emocionante esta final agora. O Galo. E bota a emoção. Parabéns, garotada. Esta é a primeira conquista do Galo no Brasileiro Sub-20 desde que a competição foi chancelada pela CBF. O time fechou a primeira fase com 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Depois passou pelo Palmeiras nas quartas de final e pelo Corinthians nas semifinais. O técnico Marcos Valadares fala da conquista. Galo forte, vingador. Primeiramente, muito feliz. Eu acho que uma competição nesse nível, a gente conseguir ser campeão, né? Trabalhamos muito desde o retorno da pandemia, uma dedicação imensa de todos, né, os atletas, todos os profissionais do clube, se dedicaram bastante, sabiam muito da importância dessa competição. É um campeonato brasileiro, eu acho que é algo realmente extraordinário, uma competição que ajuda muito a formar os atletas pelo nível, pela qualidade dos adversários, pelo esse contexto de jogos decisivos. Eu acho que foi muito bacana mesmo a nossa entrega, a dedicação, e fico muito feliz por todos os atletas. Eles merecem, trabalharam muito e as coisas aconteceram. A gente, né, parabeniza também o Atlético Paranaense, uma grande equipe, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente saiu com o título. Agora o Atlético vai enfrentar o Vasco, campeão da Copa do Brasil Sub-20, na decisão da Supercopa. O vencedor representa o Brasil na Libertadores Sub-20. O técnico Marcos Valadares fala desse próximo objetivo. Bom, no primeiro momento a gente, né, vai dar uma respirada, eu acho que é importante. Nós viemos numa batida muito grande, porque disputamos tanto o Brasileiro como Copa do Brasil, então foram muitos jogos, sem intervalo, meio de semana e fim de semana jogando. Então a gente vai dar uma recuperada na turma nesse primeiro momento, né, e já retornar, treinar, para focar nesse jogo importante da Supercopa. Vai ser mais um grande desafio, né? A gente ficou um pouco mordido ali com o Vasco pela derrota na Copa do Brasil, mas a gente sabe que vai ser um grande confronto e vamos nos preparar muito bem quando nós retornarmos. Este é o técnico do time Sub-20 do Galo, Marcos Valadares. Parabéns também a ele, claro. E agora vamos aos jogos da Série A do Brasileirão, rodada 32. O Internacional conquistou a 8ª vitória seguida e abriu vantagem na liderança. Venceu o clássico contra o Grêmio por 2-1 em virada espetacular no Beira-Rio. O Inter não vencia o Grenal havia 11 jogos. Gols no segundo tempo, aos 30, Jean-Pierre, prata da casa, fez para o Grêmio. Abel Hernandes, de cabeça, aos 44, empatou.
Aos 52 minutos, Edenilson de pênalti garantiu a vitória do Inter por 2-1 e deu o que falar. No clássico carioca, o Fluminense venceu o Lanterna Botafogo por 2-0 em São Januário. Luca e o Wellington Silva de pênalti marcaram os gols do tricolor. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1. O Furacão abriu o marcador aos 24 minutos com Abner. O zagueiro Gustavo Henrique empatou de cabeça aos 33 minutos. No segundo tempo, Renato Kaiser, ex-Cruzeiro, amigo do Júnior Brasil, fez o segundo do Atlético Paranaense. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará bateu o Palmeiras por 2-1, gols no primeiro tempo. Aos 9 minutos, Lima fez 1-0 para o Vozão. Vina marcou de pênalti, o segundo para o Ceará aos 28. Gabriel Veron, o garoto, diminuiu para o Palmeiras aos 32 minutos. Na Vila Belmiro, o Santos, com os titulares em campo, perdeu para o Goiás de virada 4-3. O Peixe fez 2-0 no primeiro tempo com Lucas Braga e Caio Jorge. No segundo tempo, o Goiás foi avassalador. Rafael Moura, Baby de Duarte e Fernandão de pênalti viraram 3-2. Rafael Moura voltou a marcar para o Goiás de cobertura, um lindo gol, e Marinho diminuiu cobrando o pênalti. Na Ilha do Retiro, no Recife, o Sport voltou a vencer após 3 derrotas seguidas. Derrotou o Bahia 2-0, gols de Thiago Neves de meia bicicleta, outro belíssimo gol, e Maidana. Em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 2-0. Destaque para o goleiro Jean, que defendeu um pênalti cobrado pelo volante Juninho do Fortaleza aos 27 minutos do primeiro tempo e marcou um gol de pênalti aos 39. Na etapa final, Juninho, que perdeu o pênalti, foi expulso. Com um homem a mais, o Atlético Goianiense ampliou com Natanael aos 34. Hoje, fechando a rodada, 8 da noite, Arena Corinthians, tem Corinthians e Bragantino. De volta, o analista de números da Itatiaia, Domingos Sávio Baião. Uma rodada perfeita para o Internacional, Domingos. O Milton, Internacional foi muito beneficiado com os resultados do final de semana. Primeiro, uma virada para cima do maior rival depois dos 40. Jogo de 6 pontos. Praticamente tirando o Grêmio da luta pelo título. Ainda contou com o empate do São Paulo, derrotas de Flamengo, Atlético e Palmeiras. O Inter abriu 4 pontos em relação ao São Paulo, mesmo número de jogos. Abriu 7 pontos em relação ao Flamengo, que tem um jogo a menos, 8 pontos em relação ao Atlético, e o Palmeiras, assim como o Grêmio, está praticamente fora da luta pelo título. Internacional deu um passo importante e passou a ser o principal candidato ao título deste ano, Milton Naves. Legal, Domingos Sávio Baião, sinal da Itatiaia, marcando o 12:15. O BMG está lançando um novo conceito de banco, seria digital ou tradicional. Deixamos essa diferença para trás. O BMG uniu o melhor dos dois mundos. Chegou um novo BMG, um banco para todos os brasileiros, sólido, moderno, muito mais, gratuito. Inaugura o conceito da conta positiva, uma conta criada para ajudar você a ter dinheiro na conta. Baixe o app BMG ou saiba mais. Chegou sua vez de falar. BMG é pra mim, confirmando 12:15, mais do Galo. Ao vivo, o repórter Cláudio Rezende. Boa tarde, show de bola, Milton Naves, comentarista Júnior Brasil. Já teve treinamento final no Atlético pro jogo de amanhã. É isso mesmo, o Galo volta a campo nesta terça-feira, jogo adiado contra o Santos, Mineirão, 8 horas da noite. E o Atlético agora, depois do que disse aí o Domingos Sávio Baião, com o Inter virando o favorito, abriu uma pontuação interessante na liderança. O Atlético agora não tem mais como errar, não tem como perder pontos. Vai ficando cada vez mais apertada essa disputa pelo título brasileiro. Galo tem esse jogo a menos, precisa fazer o dever de casa para diminuir a vantagem para 5 pontos. E no fim de semana, aí vai ver o que acontece, né? O Galo joga de novo em casa contra o Fortaleza e o Inter em casa também contra o Bragantino. E aí, vamos ver como fica essa situação aí. O Galo, ninguém jogou a toalha, não. Jogadores confiantes, mas sabem que precisam de uma arrancada. E o time não está conseguindo fazer essa arrancada no Campeonato Brasileiro agora no segundo turno. O treino tático hoje
pela manhã, o Sampaoli mostrando também vídeos, corrigindo o posicionamento do time, que vacilou demais contra o Vasco na derrota do fim de semana. A novidade de hoje, Milton e amigos, o retorno, pelo menos na parte da transição para a parte física com bola, do argentino Zaratio. O argentino Matias Zaratio já está treinando com bola e recuperado da lesão muscular que o tirou de 3 jogos. Coxa esquerda, ele sofreu no dia 26 de dezembro contra o Coritiba e está praticamente já recuperado. Vamos ver quando que volta a ficar à disposição aí o argentino Zaratio. Hever, que ficou no banco no fim de semana, muita gente perguntando por que o Hever não jogou. Inclusive o Júnior Brasil me mandou uma mensagem. Por que o Hever não foi escalado? O Hever teve uma indisposição no jogo contra o Grêmio, saiu no intervalo, não treinou normalmente, nem na quinta nem na sexta-feira. Por isso ficou com uma opção no banco. O Hever já está melhor. A expectativa é de que ele retorne amanhã. Já fique pronto para ser titular nesse jogo contra o Santos, mais inteiro o Hever. 12:18. Deixa eu falar aqui do caso do Robinho. O Robinho, atacante que defendeu o Atlético no período ali de 2016 e 17, ele, com o Atlético, eles entraram num acordo na justiça. O Atlético vai pagar ao Robinho 4.350.000 reais, dividido em 35 vezes. O atacante estava pedindo quase 5 milhões. O Atlético fez esse pedido de acordo aceito pela advogada do Robinho. O Robinho alegava aí atrasos salariais, também direitos de imagem não pagos, além de bônus, fundo de garantia e tudo mais. O Atlético fazendo acordos com o Robinho já aconteceu, com o Elias, volante. Foi feito na semana passada um pedido de acordo e estão esperando por enquanto a resposta do Elias, se vai ou não entrar em acordo com o Atlético. É a política agora do vice-presidente que está no comando do jurídico do Atlético, José Murilo Procópio, tentando acertar essas pendências judiciais de ex-jogadores do Atlético. Show de bola, é o Galo se preparando. Amanhã tem o Santos. O Santos que não vai vir com o time principal não, vai vir com o time reserva ou até nem reserva, pensando na final da Libertadores. E o Galo, se quiser continuar pensando em título, convenhamos, não pode desperdiçar a chance de vencer em casa esse peixe do Cuca em Show de Bola. E esse peixe, Júnior Brasil? Você é bom pescador? Sou não. Isso aí tentei algumas vezes, mas não é minha praia não, viu? É um jogo... O Galo tem que ser um bom pescador amanhã. Tem que ser. Tem que pegar esse peixe, é um jogo difícil, apesar de que a gente sabe que o Santos tem lá, às vezes, suas oscilações. Fez aí um jogo extraordinário aí, bacana, perdeu pro Goiás, mas a questão é o seguinte, o adversário que o Atlético precisa vencer são os erros dele, e esses erros individuais. É ter mais consistência pelas laterais, ter uma defesa que funcione melhor e não reagir só depois que a vaca já deitou. Não, o Atlético precisa de concentração, melhorar seu sistema defensivo e ter uma melhor cobertura para as laterais, porque ali é a mina para o adversário. E tem um tal de Marinho no time do Santos. Acho que é isso mesmo, né? Marinho, Soteldo, o Santos, a meninada que você gosta e acompanha. Como diria o saudosíssimo Elísio Mauro Neto, o Marinho tem que ser marcado quando sair de casa. Quando sair de casa. Mauro tinha umas ótimas, né? Tiradas. Sem dúvida. Grande lembrança. Agora, 12:20 em Belo Horizonte, intervalo, Rádio Esportes Itatiaia. Quer vender seu carro?